Introdução à Divina Vontade. Lição 22. Tudo por amor. Através da leitura dos escritos de Luísa, fomos percebendo a grandeza deste viver na Divina Vontade. A finalidade que Deus traçou ao nos criar começa a cumprir-se. O homem se aproxima de Deus de uma maneira antes inimaginável, e Deus se aproxima de sua criatura para unificá-la a si, para dotá-la de sua própria natureza divina. Conhecemos o modo como nós, criaturas, podemos nos aproximar desta divina vontade. Conhecemos o que devemos fazer, mas o que faz ela para chegar até nós? Vejamos, minha filha, a minha vontade está sempre a caminho nas coisas criadas, para ir ao encontro da criatura. Mas quem a completa? Quem põe o último ponto no trabalho da minha vontade? A criatura. Isso é, a criatura que toma todas as coisas criadas como cumprimento da minha vontade. A minha vontade faz o seu caminho na semente, faz com que a terra a receba, dando-lhe a virtude de fazê-la germinar e multiplicar-se. Faz o seu caminho, chamando a água para regá-la, o sol para fecundá-la, o vento para purificá-la, o frio para aprofundar-lhe as raízes, o calor para desenvolvê-la e levá-la à justa maturação. Depois da virtude, as máquinas para colhê-la, debulhá-la, moê-la e assim poder dar-lhe substância de pão. E chamando o fogo para cozê-la, leva à boca da criatura, para que dela coma e conserve a sua vida. Vê então quanto caminho e quanto trabalho fez a minha vontade naquela semente, quantas coisas criadas chamou sobre aquela semente para fazê-la chegar como pão à boca das criaturas. Agora, quem põe o último passo no caminho da minha vontade e o cumprimento do último ato do meu supremo querer? Quem toma aquele pão e o come como portador do divino querer que está nele, e conforme come o pão, come o meu querer que está nele, para aumentar as forças do corpo e da alma, para cumprir em tudo a divina vontade. Pode-se dizer que a criatura é o centro de repouso, ao qual a minha vontade aspira, em todos os caminhos e trabalhos que faz, em todas as coisas criadas, para chegar à criatura. E assim acontece que em todas as outras coisas criadas que servem ao homem, a minha vontade faz o seu caminho no mar e trabalha na multiplicação dos peixes, faz o seu caminho sobre a terra e multiplica plantas, animais e aves, faz o seu caminho nas esferas celestes para ter tudo sobre os seus olhos, para fazer com que nada lhe escape, e faz-se pés, mãos e coração para cada criatura, para dar a cada uma o fruto de sua inumerável colheita. Mas toda a sua festa é somente para quem toma do que é sua, como o último ponto e cumprimento do seu supremo querer. Se não fosse
pela minha vontade, que desde o momento em que se desprendeu, o seu Fiat se colocou a caminho em todas as coisas criadas, para fazê-las chegar ao homem, a fim de que o Fiat Supremo tivesse o seu primeiro lugar, naquele por quem e para quem todas as coisas haviam sido criadas, e assim fosse o regulador e o ator da própria vida da criatura. Todas as coisas ficariam paralisadas, como tantas pinturas nas quais não existe a vida das coisas que representam. Assim, pobre criatura, se a minha vontade se retirasse de fazer o seu caminho em todas as coisas criadas, todas ficariam como pinturas, sem produzir mais o bem que cada coisa contém em favor do homem. Por isso posso dizer que não são as coisas criadas que o servem, mas a minha vontade velada, escondida, que se faz servidora do homem. Não é então justo e o mais sagrado dever que o homem reconheça em todas as coisas a minha suprema vontade e a cumpra em tudo, e trocando serviços, sirva aquele que não desdenha servi-lo até nas menores coisas? Eu me sinto correspondido, recompensado por meu trabalho, quando vejo que as coisas chegam ao homem e ele as toma como cumprimento da minha vontade. Por isso faço festa, porque a finalidade do meu longo caminho nas coisas criadas alcançou seu objetivo, e o cumprimento da minha vontade se realizou na criatura. Acontece com a minha vontade como com um ator que deve apresentar a sua cena ao público. Pobrezinho, quantos trabalhos ocultos, quantas vigílias, quantos preparativos, quanta arte até nos próprios movimentos ele não prepara para se colocar em cena. Ora, para fazer o público sorrir, ora para fazê-lo chorar. Em todo este trabalho, o ator não faz festa, ao contrário, soa, cansa-se e se fadiga. E quando tudo lhes parece pronto, prepara a sala, toca e torna a tocar as trombetas para chamar o público a assistir à sua cena. E quanto mais gente vê, mais sente brotar no coração alegria, pensando que talvez poderá fazer uma bela festa. Mas o verdadeiro cumprimento da sua festa é quando, terminada a cena, sente correr em suas mãos as moedas de ouro e de prata, como aprovação e triunfo do seu espetáculo. Mas se, ao contrário, depois de tantos preparativos, prepara a sala, toca e torna a tocar as trombetas, e ninguém aparece, ou poucos aparecem, e nos primeiros atos da cena o abandonam, pobrezinho, como sofre, e a esperança da sua festa transforma-se em luto. Quem foi que amargurou tanto aquele pobre ator, tão hábil e tão bom em suas cenas? A gente ingrata, que não quis sequer ser espectadora das cenas daquele pobre ator. Assim é a minha vontade, que como hábil ator, prepara as cenas mais belas para entreter o homem no teatro de toda a criação, não para receber, mas para dar. Prepara cenas de luz, das mais resplandecentes, cenas de florescimento e de beleza, das mais deslumbrantes,
cenas de força, no estrondo do trovão, no clarão do relâmpago, no elevar-se das ondas e até nas alturas das montanhas mais altas, cenas mais comoventes do menino que chora, que treme, enregelado de frio, cenas dolorosas de sangue, trágicas e até de morte, na minha paixão. Nenhum ator, por mais hábil que seja, pode igualar-me na variedade das minhas cenas de amor. Mas ai de mim, quantos não reconhecem a minha vontade em todas estas cenas e não formam a substância do fruto que nelas existe, e transformam em luto as festas que a minha vontade preparava na criação e na redenção. Por isso, filha minha, não deixes que nada te escape. Toma todas as coisas como dom que te faz a minha vontade, sejam pequenas ou grandes, naturais ou sobrenaturais, amargas ou doces. Faz com que todas entrem em ti como dons e como cumprimento da minha vontade. Volume 18, 19 de janeiro de 1926. Uma verdadeira surpresa, não lhes parece? Todos estes passos aos quais estamos tão acostumados que praticamente já nem os percebemos, desde a semente, a terra, a água, a luz do sol, os trabalhadores, as máquinas, etc., que por serem tão cotidianos, deixamos de valorizar, chegando a pensar que são naturais e que nada tem a ver com o nosso Criador. São nada menos que instrumentos em suas mãos para fazer-nos chegar não apenas as coisas materiais, criadas para nosso benefício terreno, mas a sua própria vida, para fazer crescer a sua vida, que já se encontra em nós. Com quanto amor, gratidão e admiração, devemos contemplar o grande trabalho que o nosso Criador realizou em benefício de toda a família humana. E quanto amor e correspondência não devem brotar de nós para com nosso divino Redentor, mas, para que sejam adequados, devem partir de sua alma, imensa na divina vontade. Continuamos escutando, minha filha, é tão grande o amor do meu Fiat divino pelas criaturas que ele assume todas as formas para se dar à criatura. Toma a forma de céu para permanecer estendido sobre sua cabeça e permanecendo ali, continuamente distendido, abraça-a por todos os lados, guia-a, protege-a, defende-a, sem jamais se retirar, permanecendo sempre céu, para formar o seu céu no coração da criatura. Toma a forma de estrelas e faz descer docemente o seu aprazível cintilar sobre a criatura, para acariciá-la com seu beijo de luz e ensimismar-se suavemente, para que forme as estrelas das mais belas virtudes no céu de sua alma. Toma a forma de sol, para irradiá-la de luz, e com seu calor vibrante, descer ao fundo da alma, e com a força da sua luz e do seu calor formar as tonalidades das mais belas cores, para formar o sol do seu Fiat na criatura. Toma a forma de vento,
para purificá-la, e com seu império, soprando, mantém acesa a vida divina, e conforme sopra, assim a faz crescer no coração da criatura. A minha divina vontade rebaixa-se a tudo, e é tão grande o seu amor que de tudo que pode servir a criatura, ela se faz vida e chega a tomar a forma de ar para fazê-la respirar, de alimento para alimentá-la, de água para saciar-lhe a sede. Em suma, não há coisa da qual a criatura se sirva que o meu querer não acompanhe, para dar-se incessantemente à criatura. Mas, como corresponde a criatura aos tantos e múltiplos modos que o meu fiat assume para cercar as tantas formas amorosas, para que, se não reconhece de um modo, o reconheça de outro. Se uma forma não lhes toca o coração, que outra a faça, ao menos para receber um olhar, um sorriso de complacência, um convite para fazê-lo descer em sua alma, para reinar, um obrigado de reconhecimento por tantas loucuras de amor? Ah, quantas vezes a minha divina vontade fica sem que a criatura lhes preste qualquer atenção? Que dor! Como fica transpassada! Mas apesar de tudo isso, não se detém. Continua incessantemente com a sua firmeza toda divina e a fazer correr a sua vida divina em todas as coisas criadas, para levar sobre o véu delas a sua vida a todos, esperando com paciência invencível quem deve reconhecê-la e recebê-la para formar a sua vida dentro das aparências e da forma humana, e assim reinar plenamente em todas as coisas criadas por nós. Volume 20, capítulo 23, 24 de agosto de 1930. Fiat, Fiat, Fiat.